Muito bem, mais uma visita aqui na Casa da Vigília. Estamos com Fábio Rodrigo, diretor do curta Cairo, que foi exibido na 7ª noite de exibições aqui de Gramado. E ele vai falar um pouquinho dessa obra pra gente, também um pouco do cenário nacional de curtas, essa nova geração de diretores que está chegando. Fábio, Tudo bem, Robson? prazer estar contigo aqui na Casa da Vigília. Cara, prazer meu. E, cara, tá sendo bem incrível estar aqui em Gramado e vamos conversar um pouquinho sobre o filme. Legal. Conta então como é que surgiu a ideia, né? Contextualiza um pouco para a galera que está nos assistindo que ainda não conseguiu acesso ao curta. Como é que foi a ideia, do que se trata o filme e depois um pouco das questões de dificuldade e da mensagem que tu quis passar. Sim, o filme se passa na periferia de São Paulo. Eu sempre morei na periferia de São Paulo, num bairro chamado Vila Ege, na Zona Norte. E é um filme que trata de uma assistente social que vai até uma escola pública retirar o menino de uma sala de aula porque aconteceu alguma coisa meio grave na casa dele e ela precisa dar essa notícia para o menino antes que a polícia tome os procedimentos para levar ele para uma instituição, assim. E aí eu tive essa ideia em 2014, já tem bastante tempo, assim. E as histórias dos meus filmes geralmente são baseadas em coisas que acontecem mesmo nos bairros, assim. Nos lugares onde eu vivi, as coisas que eu passei, que eu vi, e é mais ou menos por aí que eu vou. Legal. E a gente assistiu o teu curto, o público aplaudiu bastante, né? Ele tem uma temática muito latente hoje em dia na sociedade brasileira, né? E tu usa muito da questão da sugestão, né? Tu não conta uma história, tu não joga na tela do cinema, na tela por onde quer que você esteja assistindo, não joga a história dada ou mastigada, né? Você sugere muita coisa, que é um pouco que tem, talvez no cinema mais de thriller, né? Lembrei logo também das questões de quem faz isso muito bem é o Shyamalan, que ele não te conta, não te diz o que está acontecendo, mas ele sugere muita coisa e brinca com o imaginário, né? Como é que foi para ti trabalhar esses aspectos? Sim, inclusive no debate a gente fala um pouco sobre isso, assim, as pessoas usaram mais a imaginação para entender exatamente o que tinha acontecido na casa dele. E assim, eu acho isso muito mais interessante do que dar, entendeu? Do que entregar o que aconteceu. Eu acho que quando você joga com a imaginação do público, qualquer tipo de monstro fica maior, assim, é coisa do Shyamalan mesmo. De você não mostrar, mas você está sempre sugerindo que ocorreu alguma coisa grave, ou que tem algum tipo de perigo fora do que a pessoa está vendo, e trabalhar com ela trabalhar comigo, na verdade. Ela constrói o filme comigo, assim. Porque se o filme é uma coisa lúdica, ela usa da imaginação também para construir o filme dela, assim, na cabeça dela, quando assiste. Eu acho isso muito mais interessante do que jogar. Legal. Fala um pouco também do elenco, né? A gente tem um rosto conhecido nesse curta, o pessoal que curte 3% deve logo perceber, logo no momento que poder assistir esse filme, logo vai entender o que eu estou falando, né? E tem aí 2 ou 3 personagens no filme todo, né? Conta um pouco desse elenco, de como foi trabalhar com essas pessoas, como é que chegaram até esse curta. Sim, a gente tem lá a Genimara, Fernanda Viacava, Samuel de Assis, que está no 3% também, na 3ª temporada. O Pedro Henrique também está no 3%, que é o menino agora, nessa última temporada. E a Vanessa Oliveira, que é protagonista no 3%. Sim, total protagonista. Assim. Então, a gente chegou neles através da produtora mesmo, assim. Foi uma coisa que não teve teste, assim. Eram pessoas que eu já admirava o trabalho e a gente foi atrás para fazer um filme junto. Só um menino que passou por uma seleção, assim. E a gente encontrou um menino incrível, né? Porque, inclusive, o filme foi feito antes dele começar a filmar 3% da participação dele. E assim, essas conexões, né? Legal. Essas conexões, eles se conheceram, se amaram durante o filme, e aí ele fez o teste, entrou pro 3%, agora ele tá com o Samuel de Assis e fez um teste para uma série da Globo e vai estrear na Rede Globo em breve, assim. Então, assim, o Cairo é um filme simples, mas que fez ele já abriu muitas portas. É um menino de talento, então ele era uma oportunidade, assim, a gente já fazia publicidade e tudo mais, mas foi uma porta para ele entrar no mundo do entretenimento de TV, assim,
fazer cinema e série, então foi importante. E, pô, o resto do elenco, assim, foram pessoas incríveis comigo, assim, porque eu tô fazendo meu segundo curta. Então, pra mim, foi um aprendizado muito maior, né? Trabalhar com eles. Assim, é até meio intimidador, mas quando você chega e a pessoa é acessível e talento a gente já sabe que tem, então aí foi incrível, assim, não teve dificuldade nenhuma, foi tranquilo. Legal. Você falou que a ideia surgiu em 2014, né? Para quem vê o curta e vê como ele termina, aqui sem tentar dar spoiler nenhum, né? A gente sabe que tem uma coisa ali que está muito relacionada à morte da vereadora carioca Marielle Franco, que foi assassinada, né? Ainda é um mistério. E o curta ele encerra com essa mensagem, em uma pequena participação dela, né? Então o roteiro ele acabou sendo alterado de 2014 para cá, né? Sim, na verdade a gente só fez essa menção no final do filme porque eu acredito que a Marielle, ela é um símbolo para todas as lutas de que o filme fala, assim, para todas as situações que o filme fala, assim, sabe? Ali a gente vê um pouquinho de opressão policial, opressão social, problemas de educação pública, e ela é um símbolo, né? E assim, o caso do assassinato a gente nem entra tanto, porque assim, a gente respeita e tal, o luto da família e tudo mais, mas a gente precisa entender os porquês, né? O que acontece, né? Por que uma mulher do nível de capacidade dela é assassinada e a gente tem aí, a gente está no mês 8, isso aconteceu em março e ninguém descobre o que aconteceu. Eu nunca acredito que é coincidência, sabe? E a gente resolveu marcar isso, lembrar as pessoas, né? E eu acredito que ela é um símbolo mesmo, assim, a gente sabe, né? Assim, no Brasil vai ser chega de camisas do Che Guevara, sabe? Marielle é um símbolo nosso, sabe? De luta. Virou pauta internacional, certamente. Sim. Né? E queria que falasse também com a gente um pouco desse cenário nacional que está surgindo agora. Teu segundo curta, então já está segunda vez em Gramado, é isso? Segunda vez. Então já 2 festivais grandes que tu participa, provavelmente o Cairo vai participar de outros festivais, né? E inclusive o Cairo, como a gente comentou lá no painel, ele daria um longa. Sim. Ele poderia ser um longa. Poderia. Já imaginou? Poderia. Sim, o projeto sempre tem, mas a gente tem aquela situação de financiar. Mas agora a gente vai viver um pouco as alegrias do filme, né? Porque o filme foi selecionado para estrear aqui, ele vai passar no Festival de Brasília também, que é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Vai passar aqui no Fórum em São Paulo, que é no Festival Internacional de Cursos de São Paulo, então também é uma baita janela, tem filmes do mundo todo. Já está selecionado também para o Festival de Goiânia, então o filme está viajando já. Foi a estreia e ele já está selecionado para passar em diversos outros lugares. Então agora a gente vai aproveitar, tentar fazer novos contatos e tentar novos projetos. Pô, legal. E queria que falasse então dessa nova cena brasileira, assim, você como diretor iniciante, como você vê essas leis de incentivo, como é que está a sua geração que começa a fazer cinema e você tem um perfil diferente, como você até comentou na coletiva também, dos demais diretores que de repente transitam nos festivais, né? Você começou no Kinofórum, começou com... Sim, comecei fazendo uma oficina de cinema lá. E é uma iniciativa muito importante do festival, sabe? Independente das questões que as pessoas tenham com os festivais de cinema, a gente tem que exaltar o que o festival promove para uma cidade, assim, para uma realidade. Eu consegui estudar um pouco de cinema dentro de uma oficina lá do festival. E assim, eu não fiz cinema diretamente, eu sou formado em produção audiovisual. E ali eu conheci filmes de diretores brasileiros que estavam rodando o mundo inteiro e ninguém conhecia, sabe? Filme brasileiro que foi, bateu em Cannes, em Sundance, sabe, no formato curta-metragem, e as pessoas não conhecem, sabe? É uma parte do cinema, do nosso cinema, que a gente não conhece mesmo. E ali foi que eu fiquei aficionado por isso e comecei a fazer, não tem tanto tempo, né? Nosso primeiro filme é de 2015 e passou aqui em Gramado em 2016. A gente saiu daqui premiado. Legal. Então foi
foi muito importante para mim também, porque é um incentivo para você continuar, sabe? Eu saí de um lugar onde é muito difícil fazer cinema, sabe? É difícil fazer cinema no Brasil em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eu ia te comentar. Certo. Aí você imagina você sair lá de um bairro de periferia, em São Paulo, e querer ser cineasta, sabe? Então, seus amigos falam que você é maluco, ninguém entende o que você está fazendo, sabe? Pergunta quando você vai estrear na Globo e tal. É sempre sabe? assim, né? Porque as pessoas não têm muita noção do que está rolando, mas assim, tem uma nova geração de cineastas brasileiros que está surgindo, cara, que é muito talentosa. E esses caras estão sendo vistos pelo mundo inteiro, sabe? O mundo do cinema está vendo essas pessoas. E no nosso país é difícil das pessoas verem, sabe? Você faz um filme hoje, coloca num festival importante aqui e depois não sabe se ele vai circular. Você não sabe se vai colocar ele numa TV, se não vai, sabe? Mas eu acho que, assim, deve despertar o interesse das pessoas. E a gente sempre tem uma dificuldade de financiar. Por isso que eu exaltei muito lá, no momento de apresentar o filme, essa iniciativa da SPCine em São Paulo. Porque eles abriram um edital inclusivo, não tiveram medo de errar, porque é muito fácil errar. Como que você vai depurar, sabe? Eu me declaro negro, ou sabe? Ou me declaro deficiente físico e você vai avaliar como, certo? Então eles não tiveram medo de errar, foram fundo nisso, nessa tentativa de conseguir financiar esses filmes, e de lá vão vir vários filmes bons. Porque essas pessoas estão muito afim de falar, tem muita gente talentosa fazendo roteiro, tem muita gente talentosa dando direção, tem uns meninos de 19, 20 anos que estão chegando para o nosso cinema através dos curtas-metragens e não tinham condições de fazer. Eu entrei num edital desse, consegui fazer meu segundo filme, tem muita gente lá que é o primeiro. E assim, eu acredito que vem muito filme bom por aí, sabe? Legal, legal. A gente sabe que o nosso público essencialmente é nerd. Sim. O nome já diz tudo. Mas queria que tu deixasse também um recado assim, para o pessoal, porque o que a gente vê aqui em Gramado é cinema brasileiro da melhor qualidade. Né? E tanto nos curtas quanto nos longas, eu saí aqui impactado realmente de tudo que eu assisti, que eu assisti todos os filmes e vou assistir todos os filmes. Né? Então vou ter muito material para contar depois lá na Vigília, nosso podcast e tudo. Mas que recado você dá assim, para a galera que assiste um veículo mais nerd, um veículo mais pop, e que às vezes passa a margem do cinema nacional? Porque assim, tem muita gente também que vive esse outro lado e tem meio que um preconceito, sabe? Você fala que só assiste filme de super-herói e a pessoa acha meio... Sim. Você tá já desdém. Já desdém. Eu acho que para tudo tem espaço, sabe? E o trabalho do nerd é conhecer. Exatamente. Não é? Então, assim, são pessoas interessadas em conhecer. Então, assim, eu acho legal. Também é muito bom assistir filme de super-herói, filme gringo, assim. Eu também gosto pra caramba, assim, é muito divertido. Só que é gostoso a gente dar valor pro nosso material também. Chegar lá, conhecer, saber se a gente gosta antes de deixar de lado, assim. Então eu convido as pessoas a conhecerem mais do nosso cinema, acompanharem o Festival de Gramado, acompanharem os outros festivais de cinema que tem no Brasil, procurarem pelos curtas na internet, porque eles estão por aí, os bons curtas brasileiros, assim. Tem canais, tem porta-curtas, que é gratuito, você entra lá e tem acesso a centenas de filmes. Tem o Canal Brasil, que transmite também curtas. Então, assim, conhecer. É isso que eu acho legal. Hoje, mais do que nunca, a gente tem acesso a muita informação, né? Claro, internet. E, assim, quem é muito ligado nisso, assim, seu público, principalmente, assim, é pessoa que está afim de achar, de conhecer. São pessoas inteligentes que estão afim de saber o que está rolando. E assim, tem uma efervescência no cinema nacional, assim, uma nova geração, uma geração diferente no cinema nacional surgindo, assim, sabe? Outros olhares, porque a gente está muito acostumado. O momento que dá um trovão aqui, Thor está entre nós. A gente está muito acostumado, assim, em ver cinema brasileiro, e a gente já tem meio que uma placa, assim, quando começa um filme brasileiro, a gente já carimba ele. Filme brasileiro. Sim. Filme nacional. Assim, tem uma nova geração, assim, muito forte. Você viu Ferrugem? Vi, assisti Ferrugem. Já botei também a crítica de Mormaço, assistam Mormaço, que é um filmão.
Então, assim, é uma geração forte, sabe? Tem uma geração também de cineastas negros aparecendo. Você vê o André Novaes, o pessoal da Filmes de Plástico lá em Minas. São filmes que passaram em Cannes, passaram nos maiores festivais do mundo, sabe? Tem o Vinícius Silva, lá de São Paulo, um menino também que está circulando em todos os festivais de cinema, sabe? Tem diversos cineastas novos aparecendo com novas linguagens. Então você não pode dizer assim, eu não gosto de filme nacional. Você tem que conhecer o que está acontecendo agora, entendeu? Porque a gente sabe que antes realmente tinha muita coisa de qualidade duvidosa, mas a geração muda, o tempo passa, a tecnologia está caindo na mão de pessoas diferentes e estão saindo muito mais filmes com muito mais qualidade. Nova geração, novas ideias. É isso aí. Isso aí. Fábio Rodrigo, diretor de Cairo. Assista quando você tiver a oportunidade. Procure Cairo com K. Depois aí dessa turnê toda que ele vai fazer. É isso aí. E você fica com a gente aí com mais conteúdo aqui direto de Gramado, porque a vigília não para.